Fala pessoal, somos alunos do Tronco Elétrica do Instituto Maior de Tecnologia e hoje iremos fazer um estudo da lei de Ohm a partir de uma analogia mecânica. Assim, poderemos entender também como funciona a condutividade elétrica em diferentes materiais. Bom, na escolha de materiais para a construção de uma estrutura, algumas das propriedades dos materiais precisam ser consideradas para determinarmos qual matéria que será utilizada. E dentro disso, uma dessas propriedades, dentro das elétricas, é a utilização de materiais ômicos ou não ômicos. E esses materiais também conseguem ajudar, possivelmente, na descoberta de alguma falha na construção ou na estrutura desse modelo. Já seguindo aqui para o caso dos materiais ômicos, é possível que a gente utilize uma equação chamada de lei de Ohm, que ela vai determinar a característica do material a respeito da condução elétrica, que é representada pela densidade de corrente presente nele. E, essa fórmula é calculada pela letra grega sigma, sendo igual à condutividade elétrica multiplicada pelo campo elétrico aplicado. Um modelo que pode ajudar a compreender a aparência microscópica do material com essa propriedade é o modelo de Drude. No modelo, quando um material condutor sofre uma diferença de potencial, os elétrons do seu nível de valência tornam-se livres, gerando um fluxo de energia elétrica pelo material. Entretanto, o caminho dos elétrons pode ser desviado ao colidir com os núcleos dos átomos presentes no material, só que considerando algumas aproximações. Primeiro, não há interações entre os elétrons ou íons entre as colisões. Elas só ocorrem durante a colisão. Segundo, as colisões ocorrem de maneira abrupta e os núcleos permanecem imóveis. Terceiro, o tempo médio entre as colisões é representado por R. E quarto, após cada colisão, o elétron pode ir para qualquer direção. Podemos determinar esse fluxo utilizando a seguinte equação: J é igual a nk² dividido por mRe, sendo n a densidade de carga, q o valor da carga em Coulomb, m a massa, r o tempo médio e e o campo elétrico. Com essa equação, podemos encontrar um cálculo para a condutividade elétrica do material, substituindo-a na lei de Ohm. Dessa forma, a condutividade elétrica vai ficar como nq² vezes r dividido por m. Mas como podemos simular este fenômeno para melhor visibilidade? Então, é possível construir um aparato que possibilite representar a situação do modelo de Drude, analogando com a lei de Ohm. Basta construirmos uma tábua com proteções laterais e pregos distribuídos ao longo da sua superfície. Ao inclinarmos essa tábua e colocarmos um corpo qualquer no topo, podemos imaginar que existe uma diferença de energia potencial gravitacional entre o extremo superior e inferior da tábua. Quando soltarmos o corpo, ele irá colidir com estes pregos e sofrerá uma aceleração causada pelo campo gravitacional entre as colisões. O equivalente do campo elétrico será a diferença da altura do ponto inicial e final do corpo. E o fluxo de carga será representado por 1 sobre Tm, sendo Tm o tempo necessário para um corpo percorrer a tábua. Dessa forma, tomando como referência a lei de Ohm, o equacionamento do fluxo de carga deste fenômeno será 1 sobre Tm é igual à condutividade mecânica vezes a altura final menos a altura inicial. Com essa equação, podemos construir um gráfico de fluxo de carga pela diferença de altura, em que o coeficiente linear será a condutividade mecânica do sistema, sendo muito parecido com o gráfico referente à lei de Ohm. Para visualizar melhor o funcionamento do análogo mecânico, temos um vídeo que mostra como o corpo se comporta conforme percorre a tábua. É possível ver que a bolinha desvia da trajetória toda vez que colide com os pregos e as colisões tornam-se cada vez mais frequentes conforme a bolinha ganha velocidade descendo a tábua. Assim, podemos observar que foi aumentada cada vez mais a altura da tábua com relação ao chão e também que o fluxo de carga aumentou. Isso acontece devido ao tempo de duração ter reduzido conforme a altura aumentava. Ao fazer o gráfico destes valores, eu vi que nesse experimento o coeficiente mecânico obtido foi de aproximadamente 8. Mas vale considerar que houveram alguns desvios nos dados por causa da imprecisão dos equipamentos, como na cronometragem e na medição de altura. Bom, em suma, a gente pode concluir que essa situação é bem parecida com o que a gente viu no modelo de Drude, e ela pode ser considerada como um análogo mecânico da lei de Ohm, porque ela possui um comportamento muito parecido, porém visto de forma cinemática. Então, assim, é possível que a gente enxergue um fenômeno microscópico de forma macroscópica
e que vai poder servir de grande ajuda para a gente compreender o estudo da condutividade elétrica em diferentes materiais, sendo possível variar a espessura dos pregos, a distribuição, a forma, as características dimensionais do corpo de teste, no caso a bolinha, e muitos outros parâmetros que podem afetar no experimento e alterar o seu resultado.